E aí, pessoal do YouTube, aqui é o Comentando. E hoje vamos falar de uma animação que marcou muitas pessoinhas por aí. Tarzan. Tarzan é uma animação com dados de drama e aventura da Disney, lançada em 1999. O filme narra a jornada de um bebê humano que sobreviveu a um naufrágio na costa da África e que é adotado por uma gorila. Sim, um humano adotado por gorilas. Um Mowgli versão Mamaco. Tarzan é aquela animação que faz parte da infância de muitas crianças que nasceram nos anos 2000. Inclusive da minha, e tive uma surpresa ao rever o filme depois de adulto, pois não deixou nada a desejar na qualidade. E, em minha opinião, continua sendo uma ótima animação. Então, sem muita enrolação, bora para o filme. O filme começa com uma família fugindo de um navio, pegando fogo, e vemos que eles vão parar em uma ilha. Em seguida, é nos mostrado uma família de gorila vivendo naquela mesma ilha. A família de humano acaba se refugiando e até constrói uma casa na árvore. Vemos também um leopardo caçando um gorilinha. Esse gorila era o filhote da família de macacos que vemos antes. Essa cena pega no coração fácil. Lembro de ver esse filme mais novo e ficar muito impactado com essa morte. Acho que muito se deve pela trilha sonora, que inclusive é cantada pelo Ed Mota. Viver assim, traz tanta paz, as pegadas sobre a areia fina. Então, algum tempo se passa e vemos o grupo de mamacos andando por aí. Macaco! Olha o macaco! Macaco! A mamãe mamaca escuta o choro de uma criança e corre até o lugar para averiguar. Chegando lá, vemos que a família de humanos também sofreu um ataque daquele leopardo, porém não sobreviveram, restando apenas uma criança. Temos uma interação da gorila com o bebê e preciso dizer que é de deixar o coração morninho. Mas isso não dura 10 segundos, porque logo vemos que o leopardo ainda estava ali dentro da casa e ataca a mamaca, mas com muita sagacidade ela consegue pegar o bebê e fugir dali. Porém, quando ela volta para o seu grupo, os outros mamacos não veem aquela criança com bons olhos, porque obviamente eles são gorilas e ele é apenas um humano. Mas enfim, quem também não vê isso com bons olhos é o Popeye, mamaco. Vemos que o nome dele é Kerchak, ele realmente não gosta dessa ideia, e vemos o desprezo dele com o Tarzan o filme todo. Vale ressaltar que o nome da mamaca é Kala. Nessa cena conhecemos também a Terk, uma personagem que eu sempre lembrei com muito carinho, pois me fazia rir muito durante o filme. Kerchak já lança a cartada para Kala, dizendo que o bebê não vai substituir o filhote deles, e que a melhor ideia seria devolver ele para o lugar do qual ela achou. Porém, sabemos que ela não vai fazer isso. Boa, Kala. Mamãe do ano. Curiosidade aleatória. Só fiquei sabendo do nome do leopardo quando fui reassistir o filme depois de adulto para gravar o vídeo, e seu nome é Sabor. Curiosidade dada, seguimos. E Tarzan é um filme que só tem pedradas, pessoal, que logo após o diálogo, o Ed Mota volta e já puxa um fado, toca os corações. Eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. Então passa-se alguns anos e vemos a cena do Tarzan Blade, onde ele aparece girando e fazendo aquele que seria o som dele futuramente, e os outros macaquinhos o imitando. Eu sempre dou risada nessa cena. E meus amigos, podemos dizer que o Tarzan é um humano bem merdeiro, pois ele segue a Terk para brincar junto. Porém, chegando lá, os amigos de Terk não gostam nada da ideia. Então, para despistar o Tarzan, a Terk diz que ele tem que pegar um pelo de elefante, achando que ele não faria, mas pasmem, é claro que ele faz. Nessa cena, conhecemos Tantor, que ainda é um elefantinho pequeno e medroso. Tantor até avista Tarzan na água, e então diz que é uma piranha, fazendo com que os elefantes maiores comecem uma discussão sobre não ter piranha na África, e chega a ser bem engraçado. Porém, no meio da discussão, o Tarzan consegue puxar um pelo do rabo de um elefante, e todo mundo começa a achar que ali tem mesmo piranha. Então começa uma correria de elefantes. Eles acabam correndo para onde o grupo de gorila está, destruindo e pisoteando o lugar. E claro, Kerchak xinga e rejeita ainda mais o Tarzan, dizendo que ele nunca será um gorila. Inclusive, é nessa cena que Tantor conhece Tarzan e Terk e cria aquela amizade icônica do filme. Tarzan corre para longe após ser xingado. Kala vai atrás e vemos um diálogo que Tarzan diz realmente não ser como eles. Kala diz que o que une eles é o coração. Finalmente vemos o tempo passar e vemos que Tarzan compensou sua falta de força física com inteligência e agilidade.
E aqui vemos que o grupo de gorilas estava sendo cuidado pelo leopardo. Então Tarzan é atacado e Kerchak entra para defender, porém não leva a melhor. Tarzan volta e defende Kerchak e todos ali ficam olhando a luta. Tarzan usa o cipó, usa árvores, pula para lá e para cá, entra nas raízes, tem sua lança quebrada e quando nada parece ter salvação, ele e o leopardo caem em um buraco. Escutamos o silêncio da cena e o mistério paira no ar. Então, segundos depois, Tarzan se levanta do buraco e levanta Sabor para o alto, mostrando que ele conseguiu finalizar o leopardo. E vemos seu famoso grito. E que cena, meus amigos! Essa cena me marca até hoje. Tarzan então é ovacionado pelos gorilas, e ao ver Kerchak olhando de longe, ele leva o corpo do Sabor para onde ele está. E quando vai rolar alguma palavra, um som de tiro surge na floresta. Tarzan pergunta o que seria aquele som, mas Kerchak só diz para irem embora. Porém, Tarzan decide não escutar e vai investigar. Vai dar merda, vai dar merda, vai! Logo somos apresentados a Jane, futura esposa de Tarzan, e o pai dela, do qual não sei o nome, e o vilão mais caricato que existe, o Clayton. Clayton para os íntimos. Clayton é um caçador contratado para proteger a dupla de pesquisador. Jane e seu pai estão à procura de grupos de gorilas e acham os rastros da família de Tarzan. Um macaquinho de outra espécie acaba pegando o livro de Jane e quando Jane pega de volta, o macaco chora, então aparece uma multidão de macacos sedentos por sangue e agressão física. Mas quando ela começa a ser perseguida, Tarzan então aparece e tenta a salvar. Depois de uma perseguição sinistra de macacos raivosos atrás de um humano que pula em cipó, os macacos levam a pior. Agora vemos finalmente a interação de Jane com Tarzan, onde acontece a cena engraçada do Tarzan se apresentar e achar que o nome dela é Ah, entendi. Tarzan? Ah, entendi. Tudo é interrompido pelos tiros do Clayton. Ao mesmo tempo, Terk e Tantor e um grupo de gorilas estão à procura de Tarzan, assim achando o acampamento de Diane e companhia. Então a macacada, vendo aquele monte de bugiganga, começa a quebrar tudo e a fazer muito barulho, o que com certeza chama a atenção de Diane e Tarzan. Então, ao escutar o barulho, eles vão até o local. Então ela descobre que Tarzan é da família dos gorilas. Clayton logo chega com o pai de Jane, mas os gorilas já tinham ido embora. Obviamente ela fala dos gorilas e Tarzan para os dois, e o Clayton ao escutar a palavra mamaco fica mais animado que os dois. Espalhar maldade. Do lado dos gorilas, Tarzan e Kerchak discutem sobre falar com humanos. Tarzan obviamente defende os humanos e fala que eles não fariam mal. Kerchak diz que não os conhece e é melhor não manter contato e proíbe Tarzan de ir atrás deles. E Tarzan, ao descobrir que existem outros humanos, fica chateado por Kala nunca ter dito sobre isso para ele. Então, Tarzan corre para ver os humanos e Jane novamente, assim aparecendo na frente do Clayton e o pai dela, o que demonstra ser uma inocência. Muito inocente, meu guri. Clayton mal viu ele e já tentou atirar em Tarzan. Clayton é tão estereotipado que a todo momento ele precisa afirmar que quer achar os gorilas e faz cara de mal. Então Jane mostra algumas coisas para Tarzan, tipo desenhos, fotos do mundo e objetos da civilização. Assim, os dois se aproximam e fica claro o clima romântico entre os dois. Tarzan também desenvolve um leve fascínio pelas fotos e coisas do tipo. E dá para ver claramente a felicidade dele ao ver aquilo. Porém, o tempo que os humanos tinham para a expedição acaba, e Tarzan até aquele dia não quis levar eles ao encontro dos gorilas. Porém, ao chegar e ver a Jane indo embora, acaba ficando triste. Complicou. Clayton, ao ver aquela cena, vai até Tarzan e ali o manipula, dizendo que ela ficou chateada por não ver os gorilas. E então Tarzan decide levar os humanos até o acampamento dele. Assim o faz. Tarzan leva o trio para onde os gorilas estão. Para isso, ele pede que Terk tire Kerchak do lugar. Quando eles chegam lá, acaba rolando algumas interações, mas logo Kerchak volta e tenta atacar os humanos ao ver eles ali. Clayton tenta dar um tiro, mas erra, e Tarzan segura Kerchak, deixando eles fugirem para o acampamento. Os gorilas ficam ali olhando Tarzan e Kerchak com um sentimento de confusão e medo. Então Kala decide levar Tarzan à casa onde ela o achou. Lá ele vê as roupas e um retrato de sua família, e decide ir embora com Jane para a Inglaterra. Vemos Tarzan se despedindo de sua mãe e essa cena bate forte no coração. Finalmente chega o dia de ir embora e Tarzan o faz. Então, como esperado, ao subir no navio, Clayton manda prender Tarzan, Jane e seu pai.
Porém, Cleitão não contava que Tantor e Terk estariam na praia e escutariam um grito do Tarzan. Tantor consegue chegar no navio e liberar Tarzan, que volta depressa para a floresta, mas já é tarde, porque os humanos chegaram ali e prenderam todos os gorilas, inclusive Kerchak. Então, assim começa uma correria para liberar sua família. Ao desenrolar dos fatos, Tarzan consegue liberar os gorilas, porém Cleitão fica vivo, e ao mirar em Tarzan e o acertar no braço, quando vai dar um segundo tiro, então Kerchak aparece e leva um tiro por Tarzan, caindo ali. Tarzan vendo aquilo sai correndo. Socorro! E Cleiton sai correndo atrás. Então começa uma perseguição na árvore. Quando Tarzan consegue a arma e vai atirar em Cleitão, ele decide quebrar a espingarda. Então Cleitão, vendo a oportunidade, saca seu facão e investe contra Tarzan. Mas nosso homem macaco consegue prender ele em cipós. E Cleitão, ao cortar todos os cipós, não percebe que estava pendurado pelo pescoço e acaba se enforcando na queda. E bicho, quando eu era criança, nunca tinha percebido a sombra do Cleitão na árvore enforcado. Essa cena é forte. Então assim a perseguição acaba e Tarzan volta para falar com Kerchak, que está com um sopro de vida, e na verdade quem pede desculpa é Kerchak pelo jeito que sempre tratou Tarzan, e por não ter percebido que na verdade ele sempre foi da família. Não. Me perdoe por não entender que você sempre foi um de nós. Que lindo, cara! Meu filho. E no fim, o chama de filho. Então Tarzan, ouvindo aquilo, recebe a tarefa de cuidar dos gorilas. E assim o filme segue. E quando eu era criança, eu lembro de chorar muito vendo essa cena. Sério, eu cresci com um trauma de ver Kerchak morrendo. Tarzan e Irmão Urso, pra mim, é um dos filmes que tem cenas mais impactantes. Então no outro dia, vemos Tarzan se despedindo de Jane e seu pai. Os dois entram no barquinho e quando estão para chegar no navio, acontece o clichê de filme. A Jane desiste de voltar para a Inglaterra e volta para a ilha para ficar com ele. E um pouco depois também vemos seu pai, que também decidiu ficar. Assim a história do nosso homem que trepa em cipó chega ao fim, reconhecido pelo pai gorila, sem o pai gorila, responsável pelo bando e casado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you